você passou a ser uma influenciadora, fazer esse trabalho consultivo, principalmente na parte de renda fixa, como que você imaginou passar um conceito que parece que é simples, mas exige, assim, você deter conhecimentos ali que não estão na mesa ali, não são automáticos, não é tipo o que vai subir hoje. Não, perfeito. Não tem nada mais difícil do que renda fixa, essa que é a verdade. As pessoas elas estão acostumadas a investir num CDB, numa poupança ou num fundo de renda fixa, sabendo muito pouco como funciona esse tipo de investimento. Quem é que acha que renda fixa, se você compra um pré-fixado a 10%, você pode render 40%? Quem é que acha isso? Ninguém acha isso. E renda fixa é aquela coisa, quanto mais você conhece, mais você vai vendo que ela é muito mais difícil do que investir em ações. Então, quando você sentir, nossa, renda fixa é difícil, significa que você está no caminho certo. Eu sempre falo isso para as pessoas. E quando elas começam a falar para mim, nossa, tá ficando complicado, eu falo, você tá no caminho certo. Não desiste, porque agora você entendeu o que pega. Mas, assim, indo para a minha história, que eu esqueci até de falar. Foi o seguinte, quando eu tava no último ano, né, e eu tinha que escolher aonde eu ia estagiar. E aí apareceu um cara, X, na minha sala e falou assim, gente, tem uma vaga aqui, onde eu trabalho. Era um colega nosso da escola, né, ele era um ano a mais que eu, já tava quase se formando, um veterano. Falou assim, olha, tem uma vaga aqui na mesa de derivativos do Itaú Asset, dos fundos Raia Alfa. Falei, nossa, que nome legal. chique, né? Nossa, sobrenome Raia Alfa. top, Raia Alfa, deve ser demais isso. Mega Blaster. Sei lá o que é. Cuidado, o patrimônio do Abílio Diniz. Eu falei assim, eu acho que eu tenho que ir. E assim, na época, não sei também como é que era a época de vocês, mas assim, o tipo de entrevista que tava rolando nessa época era assim, quantas bolas de golfe cabem nesse estúdio? Não, sabe esse tipo de entrevista? E eu já imaginei, eu falei, eu não vou passar em nenhuma, né? Porque, imagina, não vou saber. Então eu falei assim, eu vou aplicar pra todas, e aí a que eu passar, eu passei. Aí veio esse cara falar dos fundos Raia Alfa, eu falei, bom, vou aplicar, né? Mandei meu currículo, foi a primeira entrevista que eu fui. E aí cheguei lá, e esperando uma entrevista de bolinhas de golfe, né? Já olhando assim, já fazendo meus cálculos. Quando, de repente, ele fez assim, 99% da entrevista foi macroeconomia. Caraca. Que era a minha grande paixão. Legal. Aí eu me senti em casa, falei, papapá, fui falando. Aí o cara já me mandou pra próxima, e fui falando, e passei nessa entrevista. Então foi a primeira entrevista que eu fiz, né? Legal. Agora, a pergunta que não quer calar. O que é Raia Alfa? Então, aí eu sentei lá, o dia que eu entrei na floor, foi no dia que o Brasil ganhou Investment Grade, em 2008, em julho de 2008. E eu estacionei lá, tava o Manteiga anunciando, né? E eu subindo, a hora que eu cheguei, tava todo mundo comemorando porque eles estavam comprados em bolsa. Foi o high da bolsa. Depois desse dia, a bolsa só caiu, porque foi a crise da subprime. Então, foi uma loucura esse dia. Mas tudo bem. Chegando lá, o que é os fundos Raia Alfa? São os fundos de multimercado. Os fundos de multimercado podem investir em qualquer ativo, bolsa, renda fixa, moedas, commodities, para tentar bater o benchmark, que é o CDI, né? A Selic. Então, os gestores fazem vários movimentos, compram e vendem diversos ativos para render para os clientes mais do que o CDI. Só que o fundo que eu entrei, e eu não sabia disso antes de entrar, era simplesmente o fundo multimercado mais premiado da história dos multimercados, como melhor gestor. Então eu cheguei lá, tinha uma equipe assim super sênior, e eu lá, assim, tipo, nossa, fundos Raia Alfa, onde eu estou, que é derivativos e tal. Você tinha nessa? Eu tinha 24, Super acho. jovem, E assim, rapidamente eu entendi que eu tava num lugar mega diferenciado. E eu falei, cara, eu não entendo nada do que esses caras falam. Mas um dia eu vou entender. Então eu peguei um caderninho, anotei tudo. Tudo que eles falavam, eu anotava. Eu falava assim, eu não entendo hoje, um dia eu vou entender. Tanto que um dos meus gestores, ele falava o S&P. E aí eu anotava S&P com 2 S's. Imagina, S&P, é a bolsa americana, Standard & Poor's. Então, assim, eu não entendia nada do que eles estavam falando mesmo.
Mas eu fui absorvendo, tinha uns gestores que tinham muita paciência comigo, então eu ficava até o final do mercado, esperava eles fecharem o dia, e aí eu ficava fazendo pergunta para eles, mas eu não podia fazer ao longo do dia, que eles não queriam nem falar comigo. Então eu ficava esperando, às vezes eu levava um ou outro para casa, né? Tipo, eles pegavam um táxi, Uber, eu falava, não, eu te levo. E aí no caminho eu ficava perguntando do mercado. Então eu fui entendendo o que estava acontecendo. Então eu aprendi com assim, um grupo super sênior de gestão multimercado, como os profissionais fazem para ganhar dinheiro no mercado financeiro. E ao longo do tempo, em 2016, eu fui convidada pela Empíricos para ser analista de renda fixa e criar a área de renda fixa deles. E era engraçado porque nos multimercados, multimercado Brasil como um todo, o grosso do alfa, né, do retorno acima do benchmark, é gerado pela taxa de juro e não pelo mercado de ações. E todo o mercado acha que é gerado pelo retorno do mercado de ações. E não é. E quando eu fui ser analista da Empíricos, eu entrei lá e, tipo assim, todo mundo achava o máximo os analistas de ações. E eu falava assim, gente... Não, vocês não, tipo, vocês estão perdendo, vocês não estão entendendo. A renda fixa pode gerar 30, 40, 50%, vocês não precisam, né, focar em ações, tá tudo bem com renda fixa. Tanto que eu entrei em 2016, quando o juro estava 17%, pré-fixado, o IPCA mais estava IPCA mais 7,5%, e aí a gente pegou todo o ciclo de queda. Eu escrevi meu livro, né, Renda Fixa Não é Fixa, e aí tudo começou a acontecer. Acho que as pessoas começaram a achar aquilo super interessante. Legal. Será que é porque simplesmente as pessoas olham o preço de face de um título e acham que a rentabilidade ela não é convidativa, que nem um potencial de crescimento de uma ação? É falta de conhecimento mesmo, às vezes, né? Eu acho que é falta de conhecimento a respeito de uma coisa assim super específica, que é a marcação a mercado. Legal. Certo. Né? Você acha que se você comprar um título, você tem que levar ele a vencimento. Então, você compra um título que vence em janeiro de 2025, você acha que você tem que carregar ele até janeiro de 2025. Mas não. Você pode vender ele no mercado secundário e transacionar comigo, com ele, com todo mundo aqui, a qualquer momento. E ele vai ter um preço, né? Então, vamos supor que você comprou um título pré-fixado a 10%, né? Que vence em janeiro de 2025. Ou janeiro de 2029. Vamos pegar um vencimento mais longo. 10% ao ano. 10% ao ano. O que vai acontecer? Nessa época aqui, a taxa justa, né? De acordo com inflação, atividade, tal, é 10% ao ano. Vamos supor que a inflação veio super baixa. E a partir de agora, o mercado precifica que a taxa justa para esse mesmo vencimento é 5% ao ano. O que vai acontecer? O seu título, a partir de hoje, vai passar a render 5% e não mais 10%, pelo efeito de marcação a mercado. E aí vocês vão falar para mim, mas Marília, para onde vai o meu dinheiro? Porque eu ia render 10%, né? Então, no final, eu ia ter muito mais. É isso. O que acontece é que toda a diferença entre os 10% que você ia render e os 5% que você passa a render hoje, caem imediatamente na sua cabeça. E você fica com uma bolada e a partir de agora você rende menos. Só que em cima de uma bolada. Então, se eu vejo outra coisa que é melhor naquele momento, ao invés de um título de renda fixa, uma ação, um fundo, alguma coisa, eu posso simplesmente vender, colocar essa bolada no bolso, 30%, 40%, 50%, e comprar outra coisa. Ou investir, ou em comprar um apartamento, enfim. O dinheiro é seu, né? Aquele título vale mais. E a mesma coisa acontece se as taxas de juros sobem. Você comprou a 5%. A inflação subiu. As taxas passam a ser 10%. Você vai, a partir de agora, render 10% até o vencimento do título. Mas você perde um dinheirão. Então, se eu quiser vender antes do vencimento, eu vou ter prejuízo mesmo num título público. Então, recentemente, a gente teve um ciclo gigante de alta de juros, né? A Selic estava 2%, que nem se falou, e foi para 13,75%. O que aconteceram com os títulos pré-fixados? O ano passado, o ano retrasado, perderam 10%, 20%, 30%. E tinha um monte de gente que tinha comprado pré-fixado, IPCA+, achando que era conservador,
precisou do dinheiro, precisou vender antes do vencimento e percebeu que tinha um grande prejuízo na carteira de E renda quanto maior, fixa. maior o prazo, mais risco, né? Exatamente. É. Para você ter uma ideia, um título de 1 ano, se a taxa sobe 1%, ele cai 1%. Um título de 10 anos, se a taxa sobe 1%, ele cai 10%. Então, é proporcional, né, ao prazo médio. Nossa. Então, quanto mais longo, mais risco.